Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Estou falando diretamente da cidade de Bauru, aqui nos estúdios da Brothers TV. Bom, meu nome é Roberta Rodrigues, sou pedagoga, sou escritora e apresentadora desse podcast. Hoje eu tenho uma convidada super especial, uma convidada linda. Ela vai contar um pouquinho sobre a vida dela. É uma headhunter, gente. Olha que chique. Olha o nível que eu cheguei, né? Trazer uma headhunter aqui para falar com a gente. Nunca imaginei ter um papo desse, mas tenho certeza que vai ser super legal. Vai trazer boas dicas para você que quer uma recolocação no mercado, não sabe quem procurar. Então nós temos aqui uma pessoa que pode ajudar nisso daí. Até eu já falei para ela, ó, o dia que eu precisar de emprego, não me quiserem mais aqui no podcast, eu já tenho a headhunter aqui. Mas brincadeiras à parte, mas tenho, né, assim, muita alegria de receber a minha convidada hoje aqui, que eu já vou falar para vocês quem é. Mas primeiro quero falar um pouquinho sobre o meu trabalho, além de apresentadora aqui do podcast. Eu tenho escrito alguns livros e é uma das paixões da minha vida, escrever. E eu escrevi um livro sobre depressão, que se chama Depressão Aconteceu Comigo, uma experiência de fé. Aqui nesse livro eu conto a minha trajetória de vida, como eu passei por depressão em alguns momentos da minha vida e como eu venci a depressão através da minha fé. E eu conto aqui lições de vida que eu aprendi durante a depressão. Então é um livro muito lindo. Aqui tem muitos estudos. Durante 15 anos eu passei pesquisando sobre depressão, entrevistando pessoas, entrevistando médicos, escrevendo a respeito de depressão e também contando um pouco do meu relato, o que eu aprendi nesse período, tá bom? Escrevi também alguns livros, né? Tenho escrito alguns livros para ajudar crianças, porque eu já fui professora por muitos anos, sou mãe, e além de pedagoga, então a gente tem aí uma bagagem, né, com crianças, e eu tenho sentido a necessidade de ter bons livros, né? A literatura infantil às vezes ensina coisas que os pais não gostam. E esse livro aqui, A Menina que Não Gostava de Ir para a Escola, eu escrevi para minha filha, para ajudá-la naquele período da infância dela, que ela não queria ir para a escola, tinha preguiça de ir para a escola, achava a escola chata, e eu fiz um livro para ela para mostrar que a escola é legal, que a escola faz parte da nossa vida, que nós temos que agradecer a Deus todos os dias por ter vida, por ter saúde, para levantar de manhã e ir para a escola. E ela aprendeu essa lição com uma criança que não podia ir para a escola, uma criança que estava passando por um problema físico, né, uma doença, que graças a Deus essa criança foi curada, mas enquanto essa criança não podia ir para a escola, ela deu uma grande lição de vida para minha filha. Bom, escrevi também um livro sobre bullying, porque eu acho esse assunto muito interessante. Eu tenho dado algumas palestras em algumas escolas sobre bullying por causa desse livro aqui. Nesse livro eu mostro para as crianças que elas são todas especiais, desde uma lagarta até uma baleia, que é o maior animal que nós temos. Todos eles têm um desígnio, têm uma missão aqui nessa terra, e todos nós, sendo grandes ou pequenos, temos também uma missão. Todos nós somos importantes. Então, as crianças não devem aceitar o bullying com elas nas escolas, devem dizer não ao bullying, devem combater o bullying, não fazer bullying, não deixar nenhum amiguinho fazer bullying com o outro amiguinho. Então, é sobre isso que eu falo aqui nesse livro, A Lagarta que Sofria Bullying na Escola. É um livro muito lindo também. O ano passado eu escrevi esse livro sobre o Pedro, o menino do coração nordestino. É um menino aqui da cidade de Bauru, que eu conheci. Ele tem uma cordeuteca aqui na cidade, com mais de 3.000 cordéis. E eu conto aqui a trajetória do Pedro e o amor que ele tem pelo povo nordestino, pelo Nordeste, pelos cordéis, pela cultura, né, nordestina. E eu exalto aqui um pouco o nosso povo brasileiro, o nosso povo nordestino. E é uma história muito linda sobre o Pedro e sobre o povo nordestino também, você deve conhecer. Também escrevi um livro para minha filha, falando sobre a nossa gatinha Marie. Essa gatinha, quem gosta de animais, né, deveria ler esse livro aqui. A gatinha Marie é uma gatinha que veio para nossa casa no período da pandemia. Nós a encontramos na lata do lixo, abandonada, naquele período que a gente não podia sair de casa. Eu e minha filha fomos fazer uma caminhada na rua e encontramos a gatinha, trouxemos ela para casa, e a Marie trouxe muita amizade, companheirismo para minha filha, está com a gente até hoje, trouxe muita alegria para nós naquele momento tão difícil que foi a pandemia. Então é um lindo livro.
E o meu último lançamento foi uma coletânea, né? A coletânea de 30 histórias de 30 mulheres, mulheres que transformam. Aqui eu conto 30 histórias de mulheres reais, mulheres resilientes, mulheres fortes, corajosas, que passaram grandes dificuldades na vida delas, passaram por luto, abusos, abandonos, nossa, dificuldades assim tremendas, mas todas elas venceram através da fé, do amor, da coragem. Então, é um livro que vale a pena você ler. Se você quer ler histórias reais, de mulheres reais, tá aqui um livro para você ler ou presentear, tá bom? Vou deixar aí na descrição desse vídeo todos os meus livros para você encontrá-los na internet, bem como o meu Instagram. E depois também vou deixar aí o Instagram da minha convidada de hoje. Se você precisar de ajuda sobre esse assunto que nós vamos falar, você pode encontrá-la aí, bater um papo com ela, mandar um direct que ela vai responder você, tá bom? Então, gente, eu tenho aqui para vocês uma mulher que é muito especial. Por quê? Porque aqui no nosso podcast nós damos voz a mulheres que transformam desafios em oportunidades, né? E que constroem as suas trajetórias como trajetórias inspiradoras. E nós temos a honra de receber a Laís, que é a Laís Campos, que é uma apaixonada, né, por transformar carreiras. Ela é uma profissional que tem transformado, ajudado, né, a transformar a carreira das pessoas. Ela tem ajudado empresas a desenvolverem os seus times. Olha que interessante. Com uma sólida experiência na área de gestão de pessoas, recrutamento, seleção e mentoria de carreira. É o que nós estávamos falando. A Laís tem ajudado inúmeros profissionais a se recolocarem no mercado de trabalho e empresas a reterem os seus melhores talentos. Isso também é muito importante, porque tem empresa que joga o talento fora. Atualmente, ela se dedica à mentoria de carreira, treinamentos e palestras organizacionais. E ela atua também como headhunter, que eu falei para vocês que eu tô chique aqui, né? Ela conecta empresas aos profissionais ideais, né? E além disso, ela está estruturando uma agência completa para atender todas as demandas relacionadas à gestão de pessoas dentro das empresas. Olha que interessante. Então, se você está buscando aí uma recolocação no mercado, deseja crescer na sua carreira, ou você quer entender como que as empresas podem desenvolver e reter os seus talentos, então esse episódio é para você. Presta atenção aí, já manda esse podcast para suas amigas, para os seus familiares e presta atenção na nossa entrevista de hoje. E eu quero dar aqui boas-vindas para essa linda moça que tem carinha de menina, mas falou para mim que já tem 8 anos já de experiência. É a Laís. Muito prazer. Seja bem-vinda, Laís. Muito obrigada, Rô. O prazer é meu por estar aqui com vocês. Espero que eu consiga trazer um pouco mais dessas experiências aí de vida, né? Que eu consiga ajudar mais profissionais a se recolocarem no mercado. Verdade. Mostrar para as empresas também o caminho certo. Que eu sou uma pessoa que foca muito no humano, né? Isso muito, é muito na bom. Pessoa. Então, existem alguns caminhos que a gente precisa percorrer ali, seja o profissional, seja o empresário, para que a gente consiga ter uma linha tênue e seja bom para ambos lados. Verdade, né? direcionar, né? Ambas Exatamente, as partes. Muito exatamente. bom. Então, eu quero que você conte um pouco, né, para nós começarmos, sobre a sua trajetória profissional, né? Tá. Como que você chegou nessa área de gestão de pessoas? Mulher, eu caí de paraquedas. Olha só. Olha, na adolescência eu não sou tão velha assim, né? Estou na faixa dos 20 e poucos ainda. Mas na época da adolescência, queria fazer de tudo. Queria estudar de tudo, né? Mas depois de um tempo, falei, não, quero fazer física. Quero ser astrofisicista. Nossa, que difícil. Passei em física na Puxa Unesp, vida. tudo bonitinho. Chegou, entrei no mercado de trabalho. E aí eu entrei de paraquedas no RH. Fui entrar como estagiária e eu gostei tanto. Nossa. E aí quando chegou o resultado, falei, não, vou fazer RH. Mudou a Mudei área. tudo. Mudei Que tudo coisa. completamente. Porque trabalha com pessoas, né? Trabalha com pessoas. E aí, trabalhei numa empresa, fiquei acho que 1 ano e meio, mais ou menos, lá período de contrato, né? E lá, olha, gente, olha, empresa. Eu era
era explorada. Menina. Olha aí, tá vendo? Eu fui contratada como aprendiz, né? Mas com 6 meses, mais ou menos, que eu estava lá, a minha gestora acabou sendo dispensada, a empresa faliu. Sim, sim. Né, aqui em Bauru, fechou e tal. E aí foi dispensada e eu assumi todo o trabalho dela. Eu, como aprendiz, fazendo trabalho de analista. Então, assim, foi um desafio tremendo. Hoje eu vejo, né, com a visão que eu tenho hoje, falando, nossa, me exploraram muito. Com certeza. Mas... Não devem ter te pagado a altura. Não pagaram. Né? Pagaram super a altura, né? Então, sempre assim, né? Sempre assim. Mas... Enfim, eu tive uma bagagem muito boa. Consegui criar uma bagagem lá sensacional. Saí de lá, depois tentei um trabalho, outro, fui pro mercado, tentei caixa, falei, não é isso, eu não quero e tal. Surgiu uma oportunidade no supermercado Panelão. Lá foi a minha escola de vida. Primeiro eu sofri, depois eu sorri, né? Tá vendo? Lá foi minha escola, fiquei quase 3 anos lá no Panelão. E entrei para trabalhar com departamento pessoal. Me apaixonei por departamento pessoal. Ou seja, passei por todas as áreas da RH, né? Me apaixonei. Iniciei fazendo admissões, benefícios, depois passei para ponto, afastamentos, férias, etc. Por fim, fiquei em rescisões e advertências. Pronto. Até hoje, se eu vou no Panelão, todo mundo fala, ó, menina da advertência chegando aí. Não sabe nem meu nome, mas sabe que é a menina da advertência. E lá, eu tive a possibilidade de me descobrir ainda mais nessa área de treinamentos. Olha só. Eu sempre gostei de ensinar quando eu era criança, ao invés de eu brincar de mamãe e filhinha, mamãe, papai, casinha, brincava de professora. Coisas, brincava de professora. Olha, que legal. Exatamente. Colocava a minha lousa lá. Você tem perfil de liderança, aula. né? Provavelmente. Vamos chegar lá, é a próxima. E aí, fiz uma integração. Tinha mais ou menos uns 4 funcionários. Falei, gente, que negócio maravilhoso é esse? Amei. Aí fui me desenvolvendo. O que era para o pessoal do RH começar a assumir os treinamentos, acabou que eu do DP assumi. Então eu já tive a oportunidade de capacitar lá mais de 450 funcionários de uma vez só, olha só, numa abertura de loja. Então foi muito legal, me achei, né? Tava, nossa, no máximo. E, então foi uma bagagem, eu falo que o Panelão foi uma história, né? Foi uma escola que eu tive e me preparou para o segundo desafio. E aí, nessa outra empresa que eu entrei achando que era para eu trabalhar com treinamentos dentro da empresa organizacional, treinando pessoas, tal, que era para ser analista de treinamento. Por fim, era treinamento técnico, não tinha nada a ver. Era para eu ensinar os clientes a usarem a plataforma da empresa. Falei, putz, e agora? Você falou, não é isso que eu gosto. Não é isso. Mas eu aceitei esse desafio. Falei, se surgiu uma oportunidade no RH, a empresa estava pequenininha, tinha 30 funcionários. Hoje já tem mais de 200 funcionários. Então, cresceu muito em 3 anos. Fiquei lá 3 anos também. E durante esse período, eu falei, vou dar o meu melhor. E aí surgiu uma oportunidade, inclusive, para ir pro RH. Acabou que eu fiquei pau a pau com uma menina, só que ela tinha um pouco mais de experiência que eu. Passou ótimo, foi a melhor coisa que aconteceu. Porque aí eu tive a oportunidade de liderar. Tá vendo? Tá vendo? E aí, até o nosso podcast, Elas, né? Elas por Elas, só delas. E eu tive um time, foram 10 mulheres que eu liderei, né? A gente iniciou o time, era eu e mais uma, eram 2. Quando eu saí, a gente já estava em 10 com plano de crescimento aí para 15 até o final do ano, de 2024. Não sei se cresceu tudo isso, mas eu sei que deu uma crescidinha ali no time. Então, foi um processo muito interessante, sabe? Eu passar por esse processo que eu estava ali na gestão de pessoas, fiz recrutamento, fiz treinamentos, trabalhei com cargos e salários, trabalhei com departamento pessoal, jurídico, etc. E aí, pronto, agora você vai liderar. E eu tinha... Você era super novinha. 22 anos. Super novinha. 21 anos. Eu tinha 21 anos quando eu entrei lá. E aí, no primeiro ano, foi coisa de 6 meses, eu já estava assumindo o time. E aí, a empresa crescendo, eu falei, vamos crescer junto, estruturando e tal, cresceu. Então, foi uma experiência gigantesca também, né? Porque eu pude crescer junto com a empresa e crescer o time. E aí, uma das coisas que eu quis sempre foi, eu quero ter um time de mulheres. Sim, sim. Né? Chegou uma hora que a gente falou, não, agora a gente precisa de um homem. Mas, por fim, acho que o time hoje tem um menino. Mas, na minha época, não teve, foi só mulheres. Pra pôr vocês no lugar, pra colocar todo mundo no eixo, né? Mas foi incrível essa experiência, porque eu consegui realmente me desenvolver muito e entender que, por mais que eu era jovem, eu liderava mulheres de
45 velhas, anos, entende? E a gente tem uma relação muito legal até hoje. Então, de mais novas a mais velhas. Sim, sim. E aí eu falei, caramba, que legal, sabe? E tem feedback delas em todos os lugares, a gente tem contatos. Então, assim, foi uma experiência positiva tanto para mim quanto para elas. E muitas delas falaram, eu nunca tive uma líder igual a você. Para com isso, gente. Como que você nunca teve uma líder igual a mim? Vendo? Não é possível. Nem tenho muita experiência, minha primeira experiência. Ela, não, mas tá aprendendo certo, então. Que bom. Né? Então, teve essa trajetória. E quando eu entrei nessa empresa, eu já tinha esse pensamento de, aqui vai ser a última empresa que eu vou trabalhar você está hoje? CLT. Ah, não, nessa daí. Nessa que eu trabalhava anteriormente, né? Com treinamento. Você queria sair da CLT? Queria sair. Sempre... Né, fazia já um tempão que eu queria. Eu falei, aqui vai ser minha última empresa. Então, aqui eu vou pegar uma bagagem para sair. Dito e feito. Aí, em fevereiro de 2024, saí. Fiquei um tempinho ali sem trabalhar, que eu tive um burnout, né? Eu tive 2 burnouts já, de tanto trabalhar. Tive um burnout, parei ali de fevereiro até abril, mais ou menos. Comecei a trabalhar em abril. Eu nem sabia que existia mentoria de carreira, mulher. Eu não sabia. E aí... Mas quando eu fui descobrir, eu falei, gente, eu sempre fiz isso. Sempre fez. E não sabia o que era. E aí, conversando com um colega que trabalhou comigo lá no Panelão, ele me indicou, falou, tem uma amiga minha que tá precisando reformular currículo. Como você sabe reformular? Você pode fazer para ela? Eu falei, posso. Aí ela me mandou mensagem e tal. Tô precisando para uma vaga de estágio em tecnologia. Eu tô me especializando na área de tecnologia, depois eu falo um pouquinho mais. E aí, ela, vamos lá, vamos fazer. Eu falei, bora fazer então. Cobrei mega barato. Falei, gente do céu, fiquei com ela um tempão, porque eu não sabia, fui aprendendo com ela. Mas foi uma experiência muito legal também. Eu falei, nossa, isso que ela me pediu para fazer. Dá certo. E aí, fui pesquisando, comprando um curso, outro. Então, 2024... Foi só de aprendizado. Foi muito de aprendizado e muito de mão na massa a partir de agosto, né? E aí, então, nesse processo aí de abril até agosto, estava fazendo algumas mentorias de carreira, aprimorando, estruturando metodologia e tal, vi o que dava certo. Hoje eu já atendi mais de 40 mentoriados, né? Em um ano aí já foi bastante pessoas que apareceram. Em agosto, recebi uma proposta de um antigo consultor da antiga empresa que eu trabalhava, que era a Icatec, empresa de desenvolvimento de software. Conheço. E a gente conversando e tal, falei pra ele, saí de lá e tal. Ele, o que você acha da gente trabalhar com consultoria juntos? Você faz recrutamento, seleção, treinamento, que é o que você gosta. Tô precisando disso. Falei, então bora. Fechamos parceria. Estamos juntos aí com essa parceria até hoje, tá dando muito certo. Que legal. E aí foi assim que eu consegui me especializar e trabalhar muito mais com empresas. Então, eu comecei empreendendo com profissionais, né, que estavam buscando oportunidades no mercado, e aí daí em diante eu comecei a trabalhar com empresas. Aí eu trabalhei com recrutamento, com seleção, com treinamento. O forte hoje da empresa é o recrutamento e seleção, né? Mas, como eu falei, a gente está expandindo, eu estou com uma ideia aí de estruturar uma agência, né? Então, já estamos... Uma agência sua. Só minha. Então, assim, já tenho muitas parcerias, eu sou muito do tipo, eu não gosto de trabalhar sozinha. Sim. Então, eu já tenho eu não tenho funcionários ainda, mas eu tenho muitos parceiros que estão comigo. Sim. Então, cada um realiza uma atividade e tal. E isso eu já consigo ter essa visão de, se eu conseguir passar a metodologia, aquilo que eu tenho na minha cabeça para cada um deles, até o final de 2025 a gente já está pronta. Né? Com certeza. Então, é todo um processo aí que veio 8 anos, né, de trabalho dentro da RH, para hoje eu estar aí com esse objetivo. Que top. De abrir a empresa. Que top. Então, tá chegando lá. Tá chegando. E é pouco tempo, tá indo muito rápido, mulher. Já estamos quase no meio de 2025, né? Exato. E quais são os principais desafios que os profissionais enfrentam, então, para se recolocarem no mercado de trabalho hoje? Hoje, tá. Hoje, um profissional, ele precisa entender que a forma de se recolocar no mercado de trabalho é diferente de antigamente, Sim, né? Com certeza. Então, vamos colocar aí uns 5, antes da pandemia. Como que o pessoal fazia para entregar
currículo. Ia lá, pessoalmente, né? Pessoalmente. Ia lá com a pastinha, ia lá no Distrito Industrial de Bauru, já fiz muito isso com meu pai. Ia lá, entrega o currículo e tal, e fica esperando. Isso. Muitas vezes, enquanto você entregava, o dono já chamava, vem fazer uma entrevista e tal. Hoje não é mais assim. Não tem mais isso. Não tem mais. Hoje é tudo online, tudo remoto, são sistemas, tem inteligência artificial por trás, né? Então, a gente precisa estar muito bem preparado, e é o que eu costumo falar para os meus mentoriados. O processo de trabalho, hoje, ele começa antes de você entrar no seu trabalho. Certo. Antes, você já vai ter que trabalhar de graça no 0800, né? Para se recolocar. Então, existe uma rotina, existe um passo a passo. Então, hoje, um profissional, ele tem que ter, dependendo da área, obviamente, sim. né? Mas hoje, por exemplo, eu foco muito em profissionais da área de tecnologia, marketing, finanças. Não me prendo só a esses, mas é o maior público, porque eu sou especializada eu sou formada em TI, pelo Senac, e também fiz uma pós em gestão e liderança tech. Então, é o público que mais chega. Então, esse público especificamente, né, mas outros, área administrativa, né, uma área mais técnica, precisa ter um LinkedIn. Precisa. Um perfil do LinkedIn. LinkedIn. Tem muitas pessoas que às vezes eu converso, você sabe o que é LinkedIn? Não Nem sei, sabe o que é não isso. Sabe. Então, a gente precisa ter um perfil, precisa estar posicionado, sim. Né? Precisa mostrar aquilo que você sabe fazer realmente, né? E um currículo, hoje, antes você fazia um currículo, entregava, era físico. Hoje existe a inteligência artificial que vai ajudar, fazer, né? não só para ajudar, mas para te prejudicar também em alguns pontos. A IA, eu trabalho muito com o ChatGPT, Gemini, etc. Mas para a estruturação do currículo, ok. Só que você precisa saber também o jeito certo de configurar, né? Porque hoje existem muitos sistemas que conseguem identificar a inteligência artificial. Sim, é verdade. A escrita por IA. E aí prejudica na hora da seleção, porque é uma IA que está fazendo a triagem. Isso. E aí a IA ela vai saber que outra IA que fez. Entendi. Né? E aí, então, hoje, os recrutadores, é muito difícil você encontrar recrutadores que vai lá no e-mail, um por um, para ver currículo, triar. Não tem. É uma inteligência artificial que faz isso automaticamente. Para aquele cargo que está à procura, né? Exato. Então, você tem que ter essa estrutura muito bem elaborada, né? Com todos os detalhes, o jeito certo de escrita, né, de formatação, porque senão o currículo é rejeitado e a pessoa, mas eu nunca passo no GUP, mas por causa disso. Porque não tem o perfil bem estruturado. Até você chegar e a pessoa te conhecer pessoalmente, né, porque às vezes pessoalmente você até passaria, mas tem esse antes aí, né, que é o difícil, é verdade. É isso mesmo. Então, falando sobre isso, quais são os erros mais comuns, então, que levam um candidato a ser rejeitado, por exemplo, numa entrevista? Então, primeiro, essa falta de conhecimento em relação à estruturação, né? E é por isso que a gente vê hoje tantos mentores de carreira. Eu falei, gente, existe tantos mentores, então, né? Então, a pessoa precisa, às vezes, de um mentor de carreira. Sim, né? A maior parte das vezes, em alguns casos, precisa para entender como está funcionando esse mercado de hoje em dia. Então, realmente, essa parte da estruturação pode ser uma falha grande para a pessoa não ser selecionada. O posicionamento dessa pessoa, porque eu até costumo falar para os meus mentoriados, numa entrevista de emprego, vamos supor que você já fez uma entrevista, foi selecionado. Existem 2 candidatos, você e o outro candidato, e os 2 estão aqui, ó, pau a pau, um com o outro. Como que vai ser feita a seleção de um e não vai ser feita a seleção de outro? Esse daqui que vai ser escolhido é porque ele tem um posicionamento no LinkedIn, porque ele tem recomendações, porque ele fala dos cursos que ele faz, porque ele se divulga. Esse daqui, ele tem toda a competência. Ele tem o mesmo que esse, só que ele se apagou ali em relação ao mercado. Então, precisa ter, né, esse processo de entender como que funciona, se destacar, se posicionar como profissional para que haja essa recolocação. Olha só, interessante isso. E o que diferencia, então, as pessoas, por exemplo, que crescem rápido na carreira e aqueles que ficam estagnados? Mulher! Isso então, é muito importante a gente saber. É importante. Essas pessoas... vai muito disso que eu falei do posicionamento. Né? Hoje você entra numa empresa e aí tem profissionais lá que estão
10, Isso. 20, No 30 anos mesmo na cargo. mesma função. Só teve aumento de salário por causa do dissídio, Isso. né? E aí você vê outros que acabou de entrar e já tá deslanchando. Deu 6 meses, já tá subindo, vai subindo, vai subindo. É por conta do posicionamento. Mesma coisa. Mesma coisa. Aquele que está lá parado, estagnado, pra ele tá, ó vida, ó céus, ó, né? Ele tá lá, tá bom, vou fazer isso todo dia, não tem pra onde eu crescer, a empresa não me dá expectativa de crescimento, não me valoriza, né? Mas, na verdade, não é tão bem isso. Hoje, as empresas, elas querem que o profissional mostre, né, o destaque que ele tem. Hoje, o tempo de casa já não importa tanto mais para você se tornar destaque. Né? Depende, tem umas empresas que até importam, mas são raros os casos. Então, aquele profissional que vai lá, que tem aquela proatividade, que tem disciplina, que se posiciona, que tem o objetivo e sabe onde ele quer chegar, independente da empresa que ele esteja, ele vai chegar, ele vai trilhar o caminho, né? Eu falo isso até por experiência própria. Sim. Porque em todas as minhas experiências anteriores, exceto aquela que eu trabalhei como estagiário, eu tive a oportunidade de subir. Então, no Panelão eu subi 3 vezes, na Icatec subi 3, 4 vezes, alguma coisa assim. Então, você precisa ter essa movimentação. Não pode ficar parado. Não pode. Você estagnou a sua carreira também. Entendi. Então, esse é um grande erro, né? Que eles cometem. Sim. E muitas empresas perdem também talentos, né? Que elas, mesmo aumentando o salário deles, mas eles perdem. Como que as empresas podem reter, então, esses profissionais sem depender apenas do dinheiro, porque às vezes o profissional não está pensando só na promoção, né, de dinheiro, tipo, vai aumentar o salário, mas às vezes porque ele foi promovido para um cargo melhor. Então, o que a empresa pode fazer para não perder um funcionário, de repente, talentoso? Né? Sim, vamos lá. Assim como os profissionais estão se capacitando para estarem ao nível das empresas e conseguirem crescer e se desenvolver, as empresas também precisam. Né? Então, hoje a gente encontra muitos gestores, muitos donos de empresa que tem aquela cabecinha fechada, que vive naquele quadradinho, que estão estagnados também. E aí, às vezes, você... Ou não só os donos, mas vamos supor, os donos têm um pensamento, nossa, vamos movimentar, vamos crescer, mas os líderes que estão abaixo estão com essa... E aí, aqui, o que acontece? Deixa os funcionários desmotivados, porque quando você não passa essa segurança, você não tem essa flexibilidade de estar lá, de oferecer um treinamento, de trazer uma palestra, e não precisa trazer uma pessoa de fora, vai ser uma pessoa da empresa, um RH, alguém ali, um líder, né? Alguém do departamento, mas trazer essa troca, fazer motivação... A empresa não motiva nenhum funcionário, né? A motivação, ela é própria. É verdade. Mas a gente precisa trabalhar em cima disso para manter o funcionário engajado. Então, trazer algumas técnicas. E aí, o engajamento e a retenção de talentos, ela começa até no recrutamento e seleção, né? Porque hoje existem algumas técnicas que a gente utiliza. Não é de hoje, ela está surgindo mais hoje, né? Que é a técnica por competências, que inclusive é a técnica que eu uso para encontrar talentos. As empresas antes... Você contratava um funcionário pela competência técnica. Essa pessoa, tecnicamente, ela tem todas as competências para essa vaga. Ok, vou contratar. Só que dispensa pela comportamental. Aí chega no período de experiência, a pessoa não tem um comportamento que está equivalente com a cultura organizacional da empresa. E aí a cultura também é um processo de retenção de talentos, porque uma empresa que tem uma cultura muito bem estruturada é uma empresa que consegue reter talentos. Com certeza. Desde que você já comece com recrutamento e seleção assertivo. Né? E aí, nessa metodologia por competências, a gente consegue identificar lá na entrevista o comportamento da pessoa. Então, a gente já consegue saber se é uma pessoa mais dominante, se ela é mais executora, se ela é pau pra toda a obra, se ela é mais que gosta de conversar, mais comunicadora. Eu sou comunicadora, eu falo, mas é boca. Já percebi. Então. Daqui a pouco vai querer tomar meu lugar aqui no podcast. Não, fica tranquila. Isso que tava nervosa. Me disseram que tava nervosa, né? Mas tudo bem, né?
E aí, aí você consegue saber as pessoas que são mais analíticas, focadas em detalhes, mais observadoras. Então, dentro da própria entrevista de emprego, a gente já consegue ter contratações mais assertivas. Vocês fazem aquele teste de personalidade? Sim. Existem testes de personalidades, perguntas estratégicas. Certo. Então, hoje, só aqueles recrutadores mais antigos e que não se atualizaram que vão perguntar o quê? Quais são os seus defeitos e qualidades? Ninguém vai ficar falando, O né? que você espera para daqui 5 anos? Pra que é isso aí? É útil? Isso daqui não é útil. Verdade. Né? Então, a gente precisa... Tá, eu quero saber quais são os defeitos e qualidades daquele profissional. Eu tenho perguntas estratégicas específicas que eu preciso saber para isso. Sim. E sempre baseado nas experiências passadas, né? Sim, A metodologia por competências, ela é sempre focada na experiência passada. É. Né? E a gente estava falando sobre o seu perfil, que você tem um perfil de liderar, né? De Sim. liderança. E então, quando você entrevista uma pessoa, você já vê, você fala assim, essa pessoa, ela vai querer subir para ela ser líder, né? Exato. Ela não vai querer ficar estagnada. Sim, então, sim. você conhece a pessoa, assim, uns 5 minutos de conversa, você já percebe, né? Exato. Ainda mais uma pessoa que tem experiência como você, né? Sim, com certeza. Legal, certeza. muito interessante. E quais são as principais habilidades que os profissionais precisam, então, desenvolver para se destacarem no mercado atual? Olha, hoje o mercado de trabalho, como eu falei, ele está bem acirrado. Bem competitivo. Bem competitivo. Existem alguns momentos, né, no mercado de trabalho. Existem os momentos em que o mercado está muito inflado, porque tem muitos profissionais bons precisando de emprego, mas as empresas não estão precisando contratar. E existe o contrário também, né? E a gente está passando por esse processo em que as empresas já têm profissionais e o mercado está inflado porque tem muitos profissionais se qualificando, Sim. né, querendo sair ali um pouco mais do operacional, da mão de obra e vir para essa área mais técnica, mais administrativa, né? Então o mercado inflou. E aí, para você se destacar, realmente você trabalhar muito bem o seu posicionamento, trabalhar muito bem a sua comunicação. Ah, mas Laís, eu vou trabalhar como desenvolvedora, eu vou ficar lá na minha casa só desenvolvendo um código, não vou conversar com ninguém. Vai sim. Você vai fazer reunião. E aí, quando a gente fala de comunicação, a comunicação é muito daquilo que eu passo para você e aquilo que você entende. E não aquilo que eu passo. Ah, se você não entendeu, a culpa não é sua, a culpa é minha. Isso é muito complexo, é verdade. Né? E nos relacionamentos é assim, né? Exatamente, exatamente. É verdade. Então, a gente desenvolver posicionamento, desenvolver comunicação, desenvolver liderança. Ah, mas eu não quero ser líder. Mas a liderança, ela vem de você. É de você se autodisciplinar, de você desenvolver as competências de liderança para você. Sim. Né? E não necessariamente para você liderar os outros. Com e aí a gente trabalha muito disso também dentro do processo de mentoria, né? Que a gente tem... Claro, tem um processo de currículo, LinkedIn, preparação para processo seletivo e tal. Mas a cada 15 dias eu sempre trago uma aula em grupo, né? Que eu sempre faço uma mentoria individual e tem uma aula em grupo, que é para gerar aquele senso de comunidade e tudo mais. E a gente sempre trabalha essas competências, que são competências importantes para o mercado de trabalho. Inclusive, na aula de ontem, a gente falou sobre atendimento e sucesso, sucesso e atendimento no atendimento ao cliente, realmente no relacionamento com o cliente. Então, vai muito assim, do perfil. Ah, vou trabalhar com atendimento ao cliente, vem para essa aula, que aí vai ser interessante e tal. E a gente vai trabalhando para desenvolver realmente essas competências. Que top. E os seus serviços, então, essa mentoria de carreira, que é isso que nós estamos falando, treinamentos para a pessoa aprender a se posicionar, né? Ter uma recolocação às vezes. E o headhunting, o que seria, né? Que você é uma headhunter, mas você faz o headhunting. Sim. Então, o que seria esse headhunting? Você ajuda as empresas, aí seria já para a empresa, então. Exato. Eu trabalho como headhunter e job hunter. Né? O headhunter, ele é o recrutador. Eu costumo falar recrutadora, que é mais fácil do pessoal entender. Que é chique, né? Não, headhunter é chique. Você falar headhunter, então, nossa. por isso que eu falei, eu tenho que te falar que eu tenho uma headhunter aqui com hoje. Com certeza. Mas, basicamente, o headhunter em si foi uma profissão desenvolvida para profissionais, principalmente profissionais de consultoria, já é um pouco antiga, né? essa profissão, Sim. Né? Para atender executivos. Sim. Então, para fazer contratações de gerentes, de gestores, supervisores, diretores, CEOs, etc. Hoje, a profissão de headhunter, ela vem se adequando ao mercado. Porque quando a gente fala de headhunter, é para a gente realmente encontrar o profissional certo, com as competências certas. E hoje a gente já tem todas essas metodologias, independente do nível hierárquico de contratação. Então, o headhunter, ele está ali para fazer desde uma contratação
com um salário mínimo até uma contratação com o maior salário que você já viu. Verdade. Independente. Então, o headhunter hoje nada mais é do que o recrutador. E o hunting, que a gente fala, nada mais é do que o processo de buscar, de procurar. Ah, tá. Né? Porque hoje muitas empresas não divulgam mais vagas. E aí, o que acontece? O pessoal, nossa, mas não tem trabalho. E o pessoal está sendo contratado. Como que o pessoal está sendo contratado se não tem vaga sendo disponível? Sim, sim. É o posicionamento, por exemplo, o seu posicionamento no LinkedIn. Um recrutador hoje, Então, ele ele fica não ali tem- de olho. ele não tem necessidade de divulgar a vaga. Ele vai lá, faz um filtro, Entendi. encontra o profissional. Ah, quero um auxiliar administrativo, chama. encontra o profissional e chama. Entendi. Não precisa mais fazer esse processo de divulgação. Então, o hunting é isso. Uhum. Seja pelo job, que é o profissional que faz a mentoria de carreira, que faz o job hunter, né? E o job hunting, mas o headhunter que faz a contratação. Que top. Muito legal. E vamos dar um spoiler, então, do que você está planejando para 2025? Bora? Vai, fala aí, dá um spoiler pra gente. Bora. Além da sua agência, que mais? né? Que mais que tem aí para 2025? Então, 2025 vai ser um ano, assim, bem agitado, bem movimentado, né? Então, existem alguns planos, principalmente o plano da agência, que é um dos focos principais, né? Então, esse ano eu estou trabalhando muito em cima de palestras corporativas, aumentando o time e tudo mais. Inclusive, em maio, ó, pessoal aí, Ai, mês quiser que estágio em vem. RH, Ó, maio, vai ter vaga de estágio aqui, ó. top, legal. Então, assim, a gente está realmente expandindo para trazer mais esse posicionamento, como eu falei, tô crescendo muito rápido. É, que bom. que Começou bom. ano passado, vai dar um ano agora, em abril. Então, olha só. Né, que a gente começou. E aí já tem todo esse processo, já tem muitas pessoas. Então, esse posicionamento realmente da agência, da gente crescer, de começar a se posicionar, de eu vir aqui participar com Olha que podcasts chique, com né? vocês, né? Então, vai fazer com que a gente consiga realmente expandir para ter um nome ali, Sim, né? sim. Da empresa. Hoje a gente está como Convivência RH, Uhum. mas mudaremos também, né? De nome, daqui a um tempinho. E identidade, vai ter toda essa mudança, toda essa transformação, muitas oportunidades profissionais Legal. vão surgir de trabalho, Que bom. não só na agência, mas com os nossos parceiros Sim, também, sim, né? Muito top. Parabéns. E quando Sim. tiver essas novidades, vem contar pra Com gente. certeza. Agora, a gente tá chegando no final, Uhum. eu quero fazer um bate-volta com você. Fechou, bora. Achou? Então vamos lá. Uma palavra que define a sua trajetória. Nossa. É nossa mesmo. Nossa! Nossa mesmo. É Minha tipo nossa, isso. como passou por tudo isso. É Ah, nossa. top, top. Então, o maior aprendizado aí da sua carreira. Olha, foi realmente esse processo de liderar. Aprender a liderar. Aprender a liderar, aprender a fazer a gestão. Eu me descobri como gestora, né? Como líder. Então, eu não sou o tipo de pessoa que vai lá, quero colocar a mão na massa. Vamos lá. Não, eu gosto de ensinar a pessoa a Vai colocar lá a mão e na massa. faz. Vamos lá. É legal, Liderar. faz parte, né, da sua Exato. personalidade. Né? Exato, exato. O erro mais comum, então, que os candidatos cometem nas entrevistas. Uma palavra. Uma palavra, minha nossa, erro mais comum. Vamos ver. Talvez 2 palavras. Ah, pode ser? É. Uma frase? Eu tô na minha cabeça de tudo que você já me Então, ensinou bora aí. lá, Eu já tenho, eu já aprendi. Então tá bom, é isso aí. Então, erro mais comum é falta de posicionamento. Isso aí. Bora lá. Olha, tá vendo? Aprendi. Pode ser? Era Fechou. isso que eu ia É isso falar. aí, então fechou. Vou sair daqui hoje com essa frase. Que lindo. Falta de posicionamento. O segredo para uma empresa reter talentos? Uma contratação assertiva. Contratação assertiva, muito bem. Um conselho para quem quer mudar de carreira? Muda agora. Não Muda. fica parado. Não fica parado. Não fica esperando a hora certa, porque a hora certa É não agora. chega. A hora certa é agora, né? É o presente. Verdade. Uma inspiração para você? Uma inspiração. Natália Arcuri. Quem foi? Quem é, né? Natália Arcuri, pra mim, eu gosto muito da trajetória dela de vida, né? Ela trabalha com finanças. Eu gosto muito desse mundo de universo de finanças e tudo Percebi. mais. E eu acompanho ela desde o início da trajetória dela, se posicionando, né, como consultora de finanças e etc, né? E
eu admiro muito o sucesso e o crescimento que ela teve durante a trajetória profissional dela. E é algo que eu quero trazer muito para mim, né? Então, existem duas pessoas que eu admiro muito, mas Natália Arcuri tá ali no top. Legal. Realmente por questão dessa jornada que ela teve, né? De criar a Me Poupe, de hoje ser um ícone e antes ser rejeitada, né? Muitas vezes. Então, muito bom. É isso. Muito bom. Um sonho profissional ainda não realizado. Atender clientes internacionais. Uau, esse aí é muito chique. Empresas internacionais, Tá deixando o inglês afiado para isso? Tem que afiar o inglês, o espanhol, com certeza, né? Com certeza. Legal. E uma frase, assim, uma frase que você leva para sua vida? Um sonho que se sonha só é só um sonho. Mas um sonho que se sonha junto torna-se realidade. Nossa, que coisa linda. Fala de novo que eu quero gravar. Bora lá. Um sonho que se sonha só... É só um sonho. Só um sonho. Mas um sonho que se sonha junto torna-se realidade. Muito bem, vou levar pro resto da minha vida. É isso aí. É isso daí. E para nós terminarmos, eu queria que você deixasse uma palavra, então, para as mulheres, né, que estão nos assistindo, porque esse podcast é principalmente para mulheres, que querem, de repente, se recolocar no mercado de trabalho, mudar de carreira, começar algo novo, estão estagnadas. Eu estou aqui faz 20 anos, não saio disso. Tal. Então, deixa uma palavra aí, uma mensagem de ânimo, de incentivo para as mulheres. Olha para aquela câmera ali e fala aí, abre o coração. Fechou. Meu conselho para as mulheres é realmente persistir, né? Já peguei, por exemplo, trazer até um exemplo, uma mulher, 60 anos, TI, que estava assim, Laís, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, porque eu não consigo emprego. E ela já estava desistindo, ela já estava indo para o estagnar, né? E durante o processo a gente, vamos persistir, vamos continuar, o que você tem que melhorar, vamos ajustar. Enfim, conseguiu a recolocação que ela tanto quis em pouco tempo na empresa que ela quis. E então, realmente, uma palavra que eu deixaria é persista e não desista. Isso aí. Top. Persistência, constância. Constância, né? Disciplina. Exato. Você vai longe. Vai mesmo. E você vai longe, Laís? Ai, obrigada. Com essa mentalidade sua, com essa carisma, com esse sorriso, com essa alegria de viver, sabe? Obrigada. Com essa dedicação, você vai muito longe. Você está de parabéns por você ter pouca idade ainda, né? Você tem idade para ser minha filha, então você tem pouca idade, tem muito que percorrer, mas você já percorreu assim em pouco tempo um longo caminho. Exato. Já aprendeu tantas coisas, tem aí muito, como se diz, know-how, muita bagagem, né? Isso aí. Então, eu só desejo tudo de bom para você, Obrigada. muito sucesso, todas as bênçãos de Deus sobre a sua vida, sempre. né? Que você vá muito longe, que logo você venha aqui para contar pra gente sobre a nova agência, que tá assim, ó, bombando, tá um sucesso. Então, você vai vir contar pra gente, tá bom? Sim, com certeza. Mais um abraço para você, leva um abraço lá pro pessoal que trabalha com Pode você. deixar. E é isso aí, é o que eu desejo para você, muito sucesso. Obrigada tá para vocês também. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado de participar. Eu amei. Que bom, então tá sempre bem-vinda. A hora que quiser, vem aqui, só falar pra gente. Combinado. Vem aqui conversar com a gente, tá bom? Combinado. Muito então obrigada. É isso daí. Eu espero que as mulheres que tenham assistido hoje vejam, né, esse posicionamento que você teve e que nós temos que ter. Exato. Na verdade, mulheres, nós temos que ter posicionamento em tudo na nossa vida, não só para nossa carreira, mas dentro da nossa casa, como mães, como esposas, como cidadãs, nós temos que ter um posicionamento. Quem vive na estagnação não vai em lugar nenhum. Se você está sofrendo dentro de um relacionamento abusivo, você tem que ter um posicionamento. Se você quer mudar de carreira, tem que ter um posicionamento. Se os seus filhos não estão te obedecendo, estão fazendo coisas que estão te entristecendo, você tem como mãe ter um posicionamento. Então, em tudo na vida nós temos que ter um posicionamento. Então, essa conversa aqui foi super legal e espero que traga algum aprendizado para você, para a sua vida.
E se você gostou desse podcast, compartilha ele. Não é verdade, Laís? Compartilha, com certeza. Compartilha com todo mundo. E nós vamos deixar, tá, Laís, o seu contato lá, seu Fechou. Instagram. Quem Combinado. quiser, então, saber como contratar você como uma recrutadora, como uma treinadora, é só entrar em contato ali pelo seu Instagram. Isso, tem fechou. seu WhatsApp, tudo Tem, certinho. tudo certinho. Então, tá bom. Nós vamos deixar aí na descrição do vídeo, tá bom? Combinado. Então, um abraço, Deus abençoe. Abraço, amém a nós. E até mais. Até. Gente, esse foi mais um podcast, nosso podcast Elas por Elas. Espero que você tenha gostado e fica aí sempre nos acompanhando. Vocês viram que eu só trago mulheres incríveis aqui, né? Então, é isso aí, que vocês continuem nos assistindo e compartilhando nossos vídeos, esses vídeos aí tão proveitosos, com tantos ensinamentos que nós temos trazidos para vocês, tá bom? Um beijo no coração, fica com Deus e até o nosso próximo podcast, Elas por Elas, um podcast só delas. Até mais! Tchau, tchau!